Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que hoje recebe Gisele Mascarenhas, Superintendente de Desenvolvimento Setorial e Regional da SEDETUR, a Secretaria de Estado do Turismo e do Desenvolvimento Econômico de Alagoas. Nosso assunto inicial nessa entrevista é sobre a Feira de Turismo Rural, que começa esta semana de uma forma diferenciada por conta da pandemia do coronavírus, pela forma digital, totalmente digital. Eu saúdo aqui a presença da Gisele Mascarenhas, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E dentro nesse novo normal, o que dizer de uma feira totalmente digital sendo realizada com todos os estados brasileiros? E Alagoas, claro, está inserido nesse contexto, apresentando 15 empreendimentos aqui de Alagoas, é isso? Isso mesmo, Gorete. Para nós é uma satisfação muito grande poder compartilhar dessa ideia e compartilhar desse evento com vocês e trazer de uma forma bem diferenciada, né, por conta desse novo normal. A Rural Tour, ela é um evento já consolidado no país, estamos na 16ª edição e uma edição completamente diferenciada, né, como mesmo você pontuou, por tratar-se de uma edição 100% digital. Ano passado, a SEDETUR também participou desse processo, mas de uma forma presencial, porque a Rural Tour de 2019 foi no Espírito Santo, onde Alagoas pôde levar também alguns empreendimentos, estivemos presentes nesse evento, e onde a gente pôde perceber o impacto que esse tipo de atividade pode trazer para o nosso estado. De uma certa forma, estarmos nesse evento 100% digital está sendo um desafio muito grande, não somente para todas as instituições parceiras, mas também para os próprios empreendimentos que estão envolvidos. Pois bem, pelos dados, são 745 alagoanos que estão impactados com essa participação e em 15 empreendimentos. Que empreendimentos seriam esses? Isso. Você há de concordar comigo que Alagoas tem uma especificidade muito interessante para o estado. Nós somos um estado muito pequeno, mas nós temos uma riqueza que vai do litoral norte até o sertão. Então, de uma certa forma, a SEDETUR, ela trabalha, dentre outros programas, nós temos um programa que trabalha efetivamente com aqueles empreendimentos rurais e de fortalecer essas atividades produtivas. Então, como conciliar essa ideia, né, desse negócio rural com a atividade turística? Então, nós fizemos todo o mapeamento, trabalhamos em prol de todo esse mapeamento, atuamos hoje diretamente em 3 regiões do estado, que envolve o sertão, a região do agreste e a região dos quilombos, prioritariamente. E nessas regiões nós podemos identificar mais de 30 empreendimentos coletivos. Empreendimentos coletivos que a gente fala associações ou cooperativas, que envolve um montante de pessoas muito grande, né? Para a Rural Tour, nós tivemos todo um cuidado de trabalhar naquela essência de levar ao público em geral que vai estar de uma forma digital nesse evento, de levarmos 15 empreendimentos, né, que beneficiassem mais de 700 empreendedores que tivessem alguma ligação com essa questão do turismo rural. E, Gorete, não somente empreendimentos rurais, nós também temos a oportunidade de evidenciar também a plataforma da Galeria Alagoas Feito à Mão, e onde dentro dela nós podemos ter acesso também a mais de 90 artesãos. Então, nós estamos atuando no evento com esses 15 empreendimentos, como você falou, que envolve serviços, restaurantes, uma tribo indígena também, de Palmeira dos Índios, está presente. Então, de uma certa forma, nós temos uma diversidade muito grande que a gente pode mostrar para o espectador o que Alagoas pode mostrar para a gente em relação ao turismo rural, que envolve não somente a questão das visitas guiadas, passeios, mas também restaurantes e apiários muito, muito interessantes que nós temos na região do Quilombos,
e também apiários da região do sertão de Piau de Piranhas, onde a gente pode ver algumas coisas bem específicas que podem serem valorizadas para a questão do turismo rural. Gisele, além da apresentação desses produtos, né, a feira também promove intercâmbio, palestras, enfim, é uma oportunidade única também para esses empreendedores estarem sintonizados com a viabilização do seu negócio, inclusive nesses tempos de anormalidade, né, impostos pelo novo coronavírus, pela Covid-19. Isso mesmo, Gorete. É um evento muito diversificado. O participante ele pode participar, inclusive, de rodadas de negócio. Temos espaço como a Marketplace, que é um espaço de comercialização de produtos, e não somente isso. Tem também palestras que envolvem palestrantes internacionais, inclusive, sempre focando nessa questão do turismo rural. Por exemplo, aquele empreendedor que mora na região, que mora na zona rural e queira também potencializar o seu negócio, que ele esteja hoje numa zona rural, ele pode também direcionar o seu negócio para a questão do turismo rural. Isso é um tipo de negócio muito efervescente no país. Nós pudemos perceber isso ano passado, quando nós estivemos no Espírito Santo, e onde nós pudemos levar 8 empreendimentos. Ano passado nós fizemos uma missão e levamos. A essência do evento foi justamente nós conhecermos algumas propriedades e ver como eles transformam a produção local em negócio. Então, você visita uma fazenda, você come o doce de leite feito da fazenda, esta fazenda comercializa o vinho da fazenda do lado. Então, isso é uma forma de você vivenciar um outro tipo de experiência. Com base na experiência do ano passado, nós pudemos trazer para a Rural Tour desse ano, que está sendo promovido pelo Sebrae Paraíba. Importante frisar a parceria do Sebrae nesse processo, né? Sem eles a gente não teria esse alcance nacional, né? Então, nós trouxemos para dentro da Rural Tour Paraíba esses tipos de empreendimentos que hoje Alagoas já tem. A exemplo do Engenho São Lourenço, que nós temos uma palestra, inclusive, se eu não me engano, é amanhã. Gorete, por favor, não perca essa palestra, vai ser bem interessante, onde o Maurício, lá de Água Branca, vai mostrar como ele está trabalhando o turismo rural no negócio dele. Então, é dessa forma que a Sedetur está também trabalhando, potencializando esses pequenos negócios da região, de forma que cada região possa ter principais elementos que possam proporcionar ao visitante, né, ao turista que chega na região. Hoje, o turista, ele não quer só ver mar, sol e mar, ele precisa ter experiências. Então, o turismo de experiência, ele está sendo bem enfatizado e bem valorizado também no site do evento. Começa hoje e vai até sexta-feira, viu? Pois é, há muito tempo que a gente bate nessa tecla de que turismo em Alagoas não pode se restringir a sol e mar. Turismo cultural, turismo rural, turismo de eventos, turismo de radicais, de esportes radicais, de contemplar a natureza, até porque Alagoas oferece todos esses cenários, não é verdade? Isso mesmo. Isso mesmo. E algumas associações e agências estão se especializando nesse tipo de atendimento também. Então, é um serviço diferenciado. Você tem notado, inclusive, que aqui em Alagoas, essas agências, elas têm se regionalizado, inclusive, tem serviços específicos para a região do Sertão, por exemplo, serviços específicos para a região dos quilombos, porque é um outro tipo de realidade. Então, isso, de uma certa forma, favorece qualquer tipo de incentivo para a gente trabalhar os pequenos negócios nessa região. O turista hoje está mais exigente, ele quer uma coisa mais específica, ele quer uma coisa mais regional, né? Ele quer aprender a fazer o artesanato à mão, ele quer aprender a vivenciar uma rota do cangaço. Então, isso é um diferencial que Alagoas tem, muito rico, por sinal.
Pois bem, e não só fortalece esses produtos naturais, né, das regiões, como também movimenta a economia, que é o mais importante nesse aspecto de o turismo estar atrelado ao desenvolvimento econômico do Estado, não é? Com certeza. É um diferencial nosso. A gente acredita, a gente que eu digo, Sedetur, a gente acredita que um dos pilares do desenvolvimento do Estado está no desenvolvimento regional. Isso impacta principalmente nos pequenos negócios. A Alagoas tem uma especificidade muito grande, que grande por cento dos pequenos negócios está no interior do Estado e efetivamente se demonstra através do agronegócio acoplado à questão do turismo rural. Então, é uma tendência, né? Então, a gente daqui a um médio e longo prazo, nós vamos ter produtos bastante diferenciados aqui em Alagoas. Que segmentos aqui em Alagoas, dentro dessa ótica, Gisele, já estão, digamos assim, consolidados ou em vias de consolidação? Nós podemos exemplificar agora muito forte a região do Sertão. Inclusive, a gente tem uma felicidade, né, de termos aquela paisagem de Olho d'Água do Casado, Piranhas como cidade histórica. Então, é uma região por si só que já nos favorece bastante. Associado a isso, a profissionalização dos empreendimentos desta região tem concorrido fortemente para um resultado positivo de negócios, né? Então, não somente a questão da hotelaria na região do Sertão, mas também todos os serviços que envolvem a questão do turismo rural, turismo de experiência e principalmente turismo de aventura. Inclusive, nós contamos com as parcerias, né, das prefeituras, porque estão vendo nisso um diferencial para cada cidade, e a gente trabalha muito nessa questão da regionalização, porque o município sozinho ele não é forte. Então, se ele perceber que aquela região pode ter aquela especificidade que ele possa trabalhar, melhor ainda. Então, eu destaco muito a questão da região do Sertão como diferencial de Alagoas. Muita gente está vindo para o estado para ir ao Sertão, né, principalmente por poder usufruir daquele rio maravilhoso, de paisagens exuberantes, que só aqui em Alagoas nós temos, né? Então, trazendo para a Rural Tour, 60% dos empreendimentos que nós apontamos como potenciais e que estão na Rural Tour são empreendimentos da região do Sertão. Então, no próprio espaço do Marketplace, por exemplo, a gente pode perceber, nós podemos entrar, por exemplo, como eu falei, no Engenho São Lourenço, e você vê quais os serviços que o Engenho São Lourenço está proporcionando ao visitante. Então, a Rural Tour, ela é como se fosse um portfólio para todos os negócios do país. Então, você que está pensando em conhecer Alagoas, uma excelente dica é você entrar no site da Rural Tour e ver de que forma a Alagoas está sendo apresentada. Por exemplo, nós temos também no Sertão a pousada e restaurante Castanho, que hoje já recebe turistas do Brasil inteiro, internacional também, e lá mesmo esse tipo de negócio, ele não envolve somente a contemplação de paisagem, mas também você pode comer uma boa comida sertaneja, tem também serviços de pousada, de guias, tem também um museu lá, então, enfim, cada negócio envolvido, cada negócio que diagnosticamos como potencial, ele transmite uma vivência que vai muito além do seu próprio objetivo. Pois é, você falou aí no desenvolvimento econômico por meio do setor turístico, não é? Com investimento em pousadas, e aí eu falo também sobre o investimento imobiliário. Percebe-se que na região de Piranhas há condomínios residenciais que estão sendo construídos, já construídos também, que não abrem mão da forma, as casas, elas não são modernas, são casas ao
estilo da população, da região, e dentro, claro, tem um conforto estabelecido, mas que não foge às características primárias, né, da região. Então, isso é importante do ponto de vista até do resgate da cultura local. Claro, claro, claro. É importante também, isso que você falou é um diferencial hoje, inclusive, né? Então, o mundo está globalizado, mas dentro dessa globalização, você nota que existe a necessidade de você ter a personalidade, né? A legitimidade. Então, nós podemos conferir isso muito, como você mesmo falou, nas próprias construções que mantêm uma linha, mantém uma paisagem única e característica daquela região. Por exemplo, Piranhas, como você sabe, é uma cidade tombada, e qualquer empreendimento que chegue na cidade, ele tem que manter algumas especificidades impostas, né? Até para não descaracterizar a cidade. E isso também você vê na própria vivência das pessoas, de você andar na cidade, de ter pouco carro, e associada a isso, você tem uma alta qualidade do serviço. Você tem um excelente café da manhã, você tem uma excelente dormida. Então, não é só você estar numa casa simples, mas ela tem toda infraestrutura, né? Uma infraestrutura que lhe favorece, né? E também os serviços de internet. Então, você não fica totalmente desconectado, né? Isso é importantíssimo. E em todas as regiões, Gorete, nós podemos ver essa valorização das construções específicas de acordo com cada região. Do sertão você tem muito forte essa questão das cores, janela e porta, né? Que isso é uma coisa que dá uma aproximação afetiva a quem visita. Eu não sei se você conhece aí o Ferro em Pão de Açúcar, que é um povoado, né, em Pão de Açúcar, e que nós podemos perceber muito isso. Realmente. Gisele Mascarenhas, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem um novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe Gisele Mascarenhas, Superintendente de Desenvolvimento Setorial e Regional da Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico, a SEDETUR, aqui em Alagoas. Gisele, os artesãos de Alagoas, como você falou no início da entrevista, têm uma atenção especial da Secretaria por conta de ser uma atividade que é intrínseca, assim, que está ligada à formação cultural, né? E aí, sobre esse espaço que foi criado também para comercialização durante a pandemia de máscaras em shoppings da cidade, enfim, qual é o resultado dessa iniciativa para o setor? Agora você tocou num assunto bem interessante, até a SEDETUR, ela apoia, dentre a missão dela, né, apoiar a comercialização dos produtos dos artesãos de Alagoas. Como você mesmo sabe, a pandemia afetou diretamente a participação em feiras nacionais e locais. Isso fez a gente pensar em
novas estratégias, né? Como nós continuarmos com a missão de comercialização, mas de uma forma que pudesse impactar um pouco menos, né, na vida do artesão. O artesão ele foi diretamente impactado pela pandemia e no final do primeiro semestre nós desenvolvemos pela Sedetur uma plataforma que se chama Galeria Feita à Mão, e que é uma grande vitrine de todos os que favorece a comercialização dos artesãos, né? Então, essa galeria já em decorrência do programa, não é? Do programa Alagoas Feita à Mão. Alagoas Feita à Mão, isso mesmo. Pois é. E foi no vácuo da pandemia que se estabeleceu essa ideia. Isso, exatamente. Não é sempre assim, diante do caos, as oportunidades aparecem, né? Então, o programa ele já estava consolidado, nós conseguimos fortemente parcerias muito importantes na cidade, que fez com que a gente trabalhasse nessa questão do fortalecimento da marca Alagoas Feita à Mão, associada ao artesão, e também estivemos em todas as regiões do estado, colocamos placas de sinalização nas oficinas de associações, cooperativas, mestres, artesãos. Então, hoje, Alagoas tem mais de 15 mil artesãos cadastrados, com a carteirinha do artesão, né? Então, foi pensando nesse montante, nesse público, que desenvolvemos a plataforma Galeria Feita à Mão, que é uma galeria online, como se funcionasse como um grande showroom do artesanato. Se você tiver a oportunidade de acessar, é uma plataforma super fácil, onde você acha grandes mestres, grandes artesãos, e por categoria, por tipologia, onde encontrá-lo. Então, isso está sendo uma alternativa bastante viável e em destaque, inclusive, no país, né? É uma única plataforma do artesanato desenvolvida 100% voltada ao artesão. Gisele, essa plataforma que inclui esse cadastro de mestres artesãos e entidades representativas, ele está concluído ou ele está em fase de execução? Está concluída. A plataforma nós formatamos toda, ela está à disposição de qualquer artesão alagoano que tenha a carteirinha do artesão. Então, ele faz um pré-cadastro. Esse pré-cadastro chega à equipe para fazer uma conferência de dados, enfim, e a gente faz uma curadoria para que o próprio artesão insira os produtos que ele tem. Então, é uma relação única do artesão com o cliente. Quem favorece todo esse processo de venda e compra é o próprio artesão. A Sedetur, ela formatou a plataforma para facilitar a comercialização. Funciona como se fosse uma grande vitrine, né? Então, por exemplo, se você quiser presentear alguém com uma peça de João das Alagoas, você vai na vitrine, você entra na plataforma, conversa com ele diretamente e aí você faz a aquisição da peça. Toda a negociação é feita com o artesão, né? Então, não há uma interferência da Sedetur diretamente, né? Então, isso é para, inclusive, provocamos um outro tipo de comportamento no próprio artesão. Artesãos que eram zero digital, né? Então, estão procurando outras instituições para se capacitar, uma melhor fotografia no site, como ele pode se relacionar com o cliente. Então, esse tipo, a pandemia também provocou forçosamente um outro tipo de comportamento dos empreendedores, né? Não somente artesãos, mas também outros tipos de empreendimentos que forçosamente tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Gisele, em relação ao turismo religioso, há um marco agora, não é, com uma obra do Alto do Santo Cruzeiro, na cidade do Pilar, que está consolidando essa atividade aqui no estado. Qual é a perspectiva que se tem a partir desse empreendimento? Nós entramos com parceria, né, com a Prefeitura do Pilar para esse tipo de intervenção. Foi uma intervenção já há bastante tempo almejada pela Prefeitura, né, e que nós tivemos a felicidade de tê-la concluída esse ano. E isso está muito ligado à fé,
né, do alagoano. Então, Alagoas tem muitas características relacionadas à questão da religiosidade, e o catolicismo é muito presente nessas cidades pequenas. Então, a gente pôde perceber que isso é um diferencial também. A expectativa é que haja uma visitação muito grande na cidade, é um outro tipo de negócio também para a própria prefeitura, que associada à cidade, no caso, associada a essa questão da religião, surgirem novos negócios também. E a retomada, digamos assim, do setor hoteleiro, não é? A sua atividade fim, como dizer da preparação, das condições sanitárias, que envolvem, né, todos esses equipamentos, né, e os protocolos que são colocados pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, juntamente com o governo brasileiro e os estados. Isso. Você está acompanhando, inclusive, em Alagoas, uma retomada paulatina do turismo, né? Então, a volta do turista na cidade, coincidindo com a alta temporada chegando. Então, os hotéis, não somente hotéis, bares, restaurantes, pousadas, está se mostrando de uma forma bastante parceira, inclusive, do setor do turismo, porque Alagoas já tem essa característica de ser um estado maravilhoso. Então, a gente está trabalhando na questão de receber bem. O turista só vem ao seu lugar se ele for recebido bem. E hoje não é só a hospitalidade, ele também tem que ter segurança na saúde dele, o que ele pode proporcionar, o que ele pode perceber nos locais que favoreçam a saúde não somente dele, mas da família dele também. Então, todos os protocolos que hoje estão sendo desenvolvidos, nós estamos tendo uma parceria muito grande de todo o trade turístico para que a gente receba bem o turista, né? Então, que vai desde a entrada do estabelecimento, a separação das mesas, a limpeza do quarto, né? A higienização dos locais comuns. Então, isso é uma característica muito forte que está sendo apontada, e não somente na capital, Gorete, mas também em muitos empreendimentos das outras regiões do estado. Então, pois é, isso é um eu queria justamente nessa questão da interiorização, desculpe interrompê-la, Gisele, mas a TripAdvisor já coloca que 6 das 25 melhores pousadas do Brasil estão em Alagoas. Isso é muito bom para a retomada da atividade turística, claro, como você falou, com os cuidados, atendendo aos protocolos, todos os procedimentos que tornam essa atividade segura para hóspedes, para funcionários, trabalhadores em geral, e a comunidade dos municípios em que esses empreendimentos estão instalados, não é? Isso mesmo. É engraçado que você já começa a perceber isso até mesmo nos barraqueiros de praia, né, do litoral norte. Você, como cliente, você tem que cobrar também daquela pessoa que lhe atender de máscara, que faça uma higienização das mesas. Então, é uma troca, né, uma ação e reação. Então, hoje, o turista ele está sendo mais que um fiscalizador dessas normas. E Alagoas tem se mostrado num quadro muito positivo, como mesmo você colocou. Está entre as melhores capitais de receber o turista, dos melhores hotéis. É uma qualificação importantíssima diante de um cenário tão incerto. Gisele, vamos agora para o nosso segundo e último intervalo. Já, o Frente a Frente está de volta. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que está acontecendo?
batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio de tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. De volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe Gisele Mascarenhas, Superintendente de Desenvolvimento Setorial e Regional da SEDETUR, a Secretaria de Estado do Turismo e do Desenvolvimento Econômico. Nosso assunto agora são essas condições, né, que permitem ao Estado dar um salto maior para o turista nos conhecer, seja ele do estado, seja ele da região, seja ele do país como um todo ou do exterior. Portanto, a companhia aérea TAP confirmou que em outubro, o início de voos entre Maceió e Lisboa. O que dizer, Gisele, com mais essa facilidade que os turistas terão de ir e vir? Isso mesmo. É uma coisa assim, foi uma coisa um pouco adiada, né? Mas tudo que é adiada pode nos trazer grandes outros resultados. A expectativa é a melhor possível, Gorete. Temos mantido um excelente relacionamento com a própria companhia, né? Então, de uma certa forma, aproxima Alagoas da Europa, né? Então, provavelmente nós vamos poder receber um público qualificado, um público diferenciado também nas nossas cidades aqui de Alagoas, né? Então, é uma ligação direta. Então, a partir de outubro, nós estaremos retomando, nós iremos receber, na verdade, o primeiro voo, né? Então, a expectativa é a melhor possível. 2 voos, né, ligando Maceió a Lisboa por semana. Isso. São voos normais comerciais ou voos charters? Como vai funcionar isso? São voos normais, exatamente, são voos normais, exatamente. A gente quer que isso seja uma frequência, que a gente tenha uma frequência muito boa, até porque a Europa está tendo outro tipo de panorama em relação à pandemia, né? Então a gente espera que o Brasil também acompanhe esse tipo de modificações em relação a isso, e principalmente a gente se ancora, Gorete, nessa questão da gente estar recebendo bem. Alagoas, diante da pandemia, está em processo de queda, né? Nós temos um outro cenário no país em relação aos outros estados da federação. Isso nos dá um diferencial também de um conforto maior em relação a você receber o turista, né? Então, nessa perspectiva que a gente precisa também apostar, né, de termos essa constância, não somente de mandarmos turistas para a Europa, mas também de poder receber bem o turista internacional. Pois bem, agora com a perspectiva concreta, né, do aeroporto, da construção do aeroporto de Maragogi, o que representa isso para o estado de Alagoas? A construção do aeroporto é um outro ponto importante dentro dessa questão da regionalização, né, de você valorizar também as regiões. Nós temos essa questão não somente do aeroporto, mas também a duplicação da AL-101 Norte, isso tudo favorece o turista, né, fazer com que ele fique o menos possível dentro de um carro. Isso até combina com a própria região norte, né? Então, a região norte hoje se caracteriza como uma região de descanso, né, onde você tem belas praias, rotas de charme, e isso não combina com fluxos, com desgastes, né? Então, a construção do aeroporto também vai favorecer essa aproximação do turista com a região norte, que é uma região bem específica do estado em relação a belas paisagens e também de você ter um descanso merecido com a sua família, enfim. Pois é. E temos alguns diferenciais de paisagem também, né? Pois é, coincidentemente com o início dos voos da TAP Maceió-Lisboa, no mês de outubro, também há uma informação, não é, que está colocada aí no site da Secretaria,
que Maceió é o destino mais procurado pela plataforma Decolar, ou seja, as pessoas estão se antecipando a comprar seus pacotes de viagem para Maceió, justamente nos meses de outubro, novembro e dezembro deste ano, que é quando a gente inicia praticamente a nova temporada, né? Nova temporada. E só uma informação importante, Gorete, só ano Pois passado não? nós tivemos 300 mil pessoas em Maragogi. Então, é um indicador de um resultado fantástico, né, que isso faz a questão de você valorizar não somente a capital de Maceió, que é uma capital belíssima em relação aos outros estados do Nordeste, mas termos também a Costa dos Corais, né, tão bem visitada ano passado, e isso faz com que a gente tenha as melhores expectativas para 2020, não somente com os voos internacionais, mas o próprio turista do próprio estado de Alagoas, mas também de todo o país. A expectativa é que a gente receba um pouco mais dessas pessoas visitando o nosso litoral. Pois é, e essa visitação tem de ser vigiada, tem que ser feita com pessoas que estão autorizadas pela secretaria ou pela prefeitura, o órgão de turismo do seu município e do estado, né? Para não causar nenhum dano, porque a gente vê seguidas reportagens mostrando a forma como as pessoas podem destruir ou já estão destruindo parte dos recifes de corais, né? Isso é uma preocupação, é uma parceria constante, inclusive com o IMA, não somente para as regiões de praia, que tem a Costa dos Corais, mas também em regiões de Caatinga. A participação do IMA nessa questão da preservação é muito importante. E não somente isso, Alagoas também tem se caracterizado muito forte como a cidade do turismo responsável, né, de termos alguns empreendimentos com selo do turismo responsável, que não apenas se remete a você receber bem, mas também todo o cuidado de aproveitamento da água, do zelo pelo meio ambiente. Isso você pode ver fortemente no litoral norte do estado. Então, é uma preocupação nossa, inclusive quando a gente recebe secretários de turismo, é importante a gente conversar com eles para saber quais as políticas que eles estão desenvolvendo nos municípios, de forma que valorize isso também. O turista hoje, ele está mais qualificado. Os jovens, inclusive, quando vêm com as suas famílias, eles têm uma preocupação muito maior com essa questão ambiental do que os próprios pais, né? Então, isso é importante a gente verificar, não somente na capital, mas também em todas as cidades que a gente receba o turista. Então, cidades sujas não estão sendo bem-vindas, né? Então, não estão sendo bem vistas. Isso é um diferencial de Alagoas. A gente pode perceber isso, o litoral norte inteiro está recebendo bem o turista. Então, é um diferencial muito importante que a gente tem que trabalhar. Gisele, nós falamos sobre... Né, pois agora? não? Continuar trabalhando, né? Aham. Pois bem, você fala dessas questões que envolvem também o desenvolvimento da oferta de equipamentos culturais permanentes aqui em Alagoas, como os museus, né? Os museus, antes da pandemia, aqui em entrevista até com o próprio secretário, tanto no âmbito do município quanto do estado, eu questionava o fato de Maceió, que é a capital, não ter os museus abertos nos finais de semana, e que isso cria uma dificuldade para o turista, que a gente sabe que a cada dia Maceió e Alagoas recebe turistas que não estão, como nós dissemos no início do programa, à procura apenas de mar e sol. Portanto, o que dizer, nesse período da pandemia está se estudando uma forma de viabilizar que pessoas possam abrir esses equipamentos e colocá-los à disposição não apenas dos turistas, mas dos alagoanos também? Sim. É um assunto onde a gente tem provocado muitas conversas com a própria Secult, né? A Secult hoje, a Secretaria de Cultura, é nossa parceira, principalmente em relação ao artesanato, à valorização dos patrimônios culturais.
patrimônios vivos, e Alagoas tem uma riqueza cultural muito grande, principalmente em folguedos e tal. O que a gente está provocando? É que a gente faça uma interface muito grande com os eventos que a gente proporciona, não somente eventos presenciais, mas também eventos digitais, como a Rural Tour, que a gente leve também apresentações culturais, apresentações dos folguedos, né? Então, isso é importante que a gente também já está pensando a partir da fase verde, né? Então, essa questão de você colocou dos museus, importantíssimo. Hoje as crianças nas escolas precisam ter mais acesso aos folguedos, a qual é a cultura do seu estado, né? Então, isso você pode perceber, Gorete, muito forte nas próprias regiões, né? Então, por exemplo, nós temos alguns museus que foram inaugurados em relação aos artesãos. Nós temos um museu em Lagoa da Canoa, que remete à questão do artesanato do Antônio de Dedé, que os filhos hoje estão fazendo. O museu do Muquem, em União dos Palmares, com toda a riqueza da história da mestre Irineia. Então, é uma forma do Estado também estar diversificando um pouco, não somente os museus da capital, mas também valorizar os pequenos museus das regiões do interior do Estado. Gisele, você falou nos museus que envolve a cultura dos folguedos, a cultura popular, a cultura popular que não morreu, não é? E que os museus e as atividades mantêm essa tradição viva, imaterial ou não. Agora, em relação aos governos, né, criarem espaços novos para a arte contemporânea, que não está apenas na capital, mas no interior também, seria oportuno pensar, porque até agora os museus que nós temos têm exibido as obras de artistas do século passado, do início do século passado, enfim. Mas a contemporaneidade, a gente observa na cidade que ela brota, ela está aí colocada. E não tem um espaço para que a gente se reconheça dentro dessa nova leva, digamos assim, de artistas em todas as artes. Isso. Essa valorização, ela tem que ser construída aos poucos, sabe, Gorete, no meu entendimento. A arte em si, ela não vai apenas só de você contemplar o que passou, do passado, mas sim, hoje você valorizar o que se faz de diferente, né? Hoje no Estado nós temos alguns exemplos que são riquíssimos de história. Por trás de uma cabeça da mestre Irineia, por exemplo, você não está comprando somente uma cabeça de barro da Zona da Mata. Você está comprando toda uma história que aquela pessoa construiu ao longo dos anos. A questão da valorização, de você ter... Das artes plásticas também, não é? Em geral. Isso, exato. Então, hoje nós estamos vendo na capital, inclusive, uma valorização de artistas plásticos que estão trazendo à tona o que tem de mais específico, de mais precioso, é o ser alagoano, né? Então, a exemplo das estátuas que nós temos de bronze na cidade, né, que estão trazendo à tona escritores, personalidades, e que isso é importante nós também valorizarmos. Escultores também, não é? Pois é. Ah, claro, sem poder deixar de lado. Pois eu imagino da rota do artesanato, né? Pois eu imagino um espaço, não é, um museu contemporâneo das artes em Alagoas, que todas essas manifestações, né, artes plásticas, escultores, arte popular, estejam todos lá disponíveis, não só para a gente, como para o turista que nos visita. Com certeza, Olga Gorete, confesso que também é não é nem sonho, né? Eu acho que quando você fica na questão do sonho, você não transforma tanto em realidade, mas trata-se de um objetivo nosso, né? Então, eu acho que a valorização do artesão em si já é um excelente começo, a questão da valorização dos folguedos também, muito forte, né, das personalidades, então isso faz com que você tenha orgulho de ser alagoano. Claro. Né? Então, Gisele, você já vê, inclusive, isso na moda,
de Alagoas, alguns estilistas estão usando muito essa questão do filé, por exemplo, em alta costura. Verdade. Então, é isso que a gente espera de um estado tão rico. Pois bem, infelizmente chegamos ao fim da nossa entrevista, Gisele, e que, se você quiser fazer algumas considerações, fique à vontade. Obrigada mais uma vez, Gorete. Foi uma satisfação conversar com você hoje e deixar o endereço da Rural Tour para quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso estado, adquirir algumas peças e também presenciar através de algumas visitas guiadas. Você pode estar dentro de casa e visitar o castanho, visitar o olho d'água do casado, assistir a um pôr do sol. Então, pode acessar o site do evento, que inclusive lá nós estamos com alguns produtos bastante diferenciados, produtos alagoanos, que você só vai encontrar aqui em Alagoas, como mel, especificidade de cachaças de mel, própolis vermelha, que é uma das riquezas do estado de Alagoas. Então, o site é o www.ruraltourdigital.com.br. Estaremos lá de hoje, dia 1º de setembro, até o dia 4 de setembro. Gorete, eu espero você por lá, viu? Obrigada. E obrigada também por sua presença aqui em nosso programa. Obrigada a você também que nos assiste, e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.